Olá, caros professores e alunos, aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a quarta semana do segundo ano do ensino médio. Pessoal, se inscreva no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá mais motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Para essa quarta semana, o eixo temático a ser estudado, problemas e perspectivas do urbano. O tema e o tópico será o processo de urbanização contemporâneo, a cidade, a metrópole, o trabalho e o lazer e a cultura. A habilidade que você vai conseguir concretizar com esta aula será compreender as práticas sociais especializadas na complexidade da vida na metrópole, nos países centrais e periféricos. Analisar textos e imagens sobre os fenômenos da metropolização, como o fluxo de pessoas, serviços, especulação imobiliária e lazer. Os conteúdos relacionados a esta aula serão processo de urbanização, espaço urbano, metrópoles, metropolização, áreas metropolitanas, megalópolis, rede urbana, hierarquia urbana e conurbação. E só lembrando que nós temos aí conteúdos e habilidades interdisciplinares, que vai fazer com que você desenvolva competências específicas na área de ciências humanas e sociais aplicadas na ABNCC, que então pressupõe que você seja capaz de analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços. Isso mediante a compreensão dos processos sociais, políticos, econômicos e culturais, que são geradores de conflitos e negociação, desigualdade e igualdade, exclusão e inclusão, e também de situações que envolvem o exercício arbitrário do poder. O tema da nossa aula, então, de hoje será a espacialidade urbana. Aluno, com esta aula você vai ser capaz de entender um pouco mais sobre a estrutura do espaço urbano, compreender também a dinâmica do êxodo rural e o surgimento das metrópoles, que oferecem a variedade de comércios, serviços na atual sociedade. Como de costume, nós vamos então falar um pouco dos principais conceitos relacionados a esse tema. Com a mecanização do campo, a introdução de máquinas no processo produtivo da agropecuária, a produtividade das lavouras, ela ganhou um impulso cada vez maior para atender a demanda dos centros urbanos. Conforme a população urbana vai aumentando, a necessidade de consumo alimentar também tem aumentado. Portanto, com a necessidade de alimentos, o campo se viu na obrigação de modernizar seu processo produtivo, introduzindo máquinas para que possa então atender a essa necessidade da população das cidades. Porém, nós sabemos que esse processo tem causado um desemprego muito grande daquelas populações que viviam das atividades produtivas do campo, que agora foram substituídos pelas máquinas. E esse desemprego gerado, ele ocasionou um movimento migratório dessas famílias camponesas em direção às cidades, que nós chamamos então de êxodo rural. Os centros urbanos oferecem serviços e uma grande oferta de mercadorias. Isso fez com que também atraíssem alguns moradores do campo e provocar uma extensa aglomeração urbana. As pessoas então migraram para as cidades em busca de serviços, mercadorias, melhores condições de vida. E com isso então aglomeraram aquele espaço das cidades. Esse processo então nós chamamos de urbanização, a saída das pessoas do espaço rural para o espaço urbano, gerando o fluxo chamado de êxodo rural. Esse processo todo nós chamamos então de urbanização. É o crescimento das cidades de forma superior ao do campo. E para receber esse contingente populacional tão grande, a cidade ela tem que apresentar uma estrutura capaz então de atender a demanda dessa população que está saindo lá do campo.
forma que essa estrutura física, a estrutura econômica não atender, vai gerar grandes problemas urbanos. Uma das situações mais recorrentes desse fluxo migratório é o surgimento das metrópoles. As metrópoles, elas surgiram concentrando inúmeros serviços e opções de comércio. Estamos acostumados com shoppings, estádios de futebol, salas de teatro, estacionamento, hospitais, avenidas congestionadas. Compramos, vendemos o tempo todo. Isto faz com que boa parte da nossa vida urbana se concentre na espacialidade das cidades. O tamanho desse crescimento buscou a ocupação de novas áreas, uma vez que as áreas centrais das grandes cidades, elas possuem uma demanda muito alta, inclusive com preços abusivos. Então esse processo de surgimento das metrópoles, no fenômeno que a gente conhece como metropolização, tem ocasionado então essa expansão das cidades, expansão então do limite urbano, que as cidades então buscam expandir e crescer cada vez mais. A ocupação dessas áreas tem gerado um conceito que nós chamamos de especulação imobiliária e tornaram essas áreas aí cada vez mais cara o custo de vida da população que vive nessa região. Com isto, as pessoas então são obrigadas a buscar então novas áreas para se morar, criando os espaços de subúrbios e periferias. Esse processo de urbanização, gente, ocorreu de forma desigual no território brasileiro. Nós temos até hoje situações de heterogeneidade populacional e urbana em nosso país. A rede urbana nas regiões Sudeste e Sul são as que apresentam melhor infraestrutura, com um dinâmico desenvolvimento industrial e econômico. Já outras regiões, como a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, não apresentam esse ritmo de crescimento e nem muito menos oferecem, então, essa infraestrutura para a população urbana. O crescimento das cidades de forma desordenada nessa região Sudeste e Sul produziu um espaço urbano cada vez mais complexo, como nós já estudamos lá atrás no PET 2. A questão da desigualdade, do subemprego, da submoradia, problemas sociais como a violência, problemas ambientais como poluição dos rios, córregos, falta então de saneamento básico, de água tratada, de esgoto canalizado. São algumas situações presentes no espaço urbano em países centrais e periféricos, que no caso inclui o Brasil. As cidades, gente, elas são um espaço de intensas transformações. Nós observamos nas cidades cada vez mais sendo construídas casas, prédios, abrindo ruas e avenidas, pavimentando outras. Então nós observamos uma intensa transformação do espaço urbano para criar uma infraestrutura que seja capaz de atender à demanda cada vez mais crescente dessa população. Isso tornou uma preocupação na atualidade. Uma população que está vivendo, inclusive, uma pandemia da Covid-19 provocada pelo coronavírus. E isso mudou a estrutura da cidade. Medidas de contenção para evitar a propagação do vírus, o isolamento e a distância social são implementadas e ligadas a essa infraestrutura urbana. Portanto, caros alunos, o processo de urbanização deve ser visto como uma dinâmica urbana, mas também geradora de problemas sociais, ambientais e econômicos que precisam ser olhados sob uma ótica mais complexa, para que possamos, então, viver no espaço urbano de forma mais plena, eficaz e com qualidade de vida. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 3 do Plano de Estudo Tutorado para a 4ª semana do 2º ano do ensino médio. Meu forte abraço e meu muito obrigado.